Oi, eu sou a Gabi Almeto e frequentemente eu me pego me imaginando em um podcast e chega um momento em que o apresentador me pede algumas dicas para quem quer começar a escrever. E para minha sorte, eu tenho um canal no YouTube onde eu posso responder essa pergunta e de praxe é um bom vídeo para estar aqui, já que frequentemente eu dou lindas e maravilhosas dicas de escrita, assim espero. E esse, assim, seria o vídeo ideal para ser o número 1, não o 30 bolinhas. Acontece! O importante é que está aqui. Uma das coisas que eu acho mais interessante sobre escrever é que você não precisa ter nenhum conhecimento aprofundado. A única coisa que você de fato precisa saber é ler e escrever. O resto vem das suas vivências, porque escrever é um processo empírico. Ou seja, você aprende com as experiências. Isso significa que esse vídeo é totalmente inútil, você tá perdendo seu tempo? Claro que não. Eu comecei sem saber nada. Pra mim, escrever um livro era simplesmente sentar a bunda na frente do computador e escrever. E no início, deu certo. E quando eu digo sentar e escrever, é a história. Não teve planejamento de mundo, não teve planejamento de personagem, não teve planejamento de história. Caos. No começo, eu fui bem, mas eu travei. A experiência não é o suficiente. Às vezes, para começar, pode ser que sim, mas se você quer viver disso, se você quer estar sempre no seu melhor, você precisa de mais. E estudar técnicas de escrita, escrita criativa, N assuntos que você pode encontrar, é um atalho para você se tornar um grande e maravilhoso escritor. Porque existe a diferença gritante da época que eu escrevia por hobby, achando que o que eu escrevia era lindo, maravilhoso, perfeito, que eu ia ficar rica sem nunca nem ter publicado um livro. E a diferença de mim agora, que sabe um pouquinho mais, que ainda tá aprendendo. Eu estou muito longe, eu acho, do nível que eu quero tá, mas eu estou no processo. E eu sinto que eu evolui muito, a minha escrita evoluiu muito. Assim, em tudo. O que eu quero dizer com tudo isso, vocês se perguntam, é que você não precisa sentar, estudar tudo o que precisa para começar a escrever. Mas eu considero que existem alguns pontos fundamentais para você saber antes de começar. Ai, Gabriele, você sabia disso? Não. E é justamente por isso que eu tô dizendo para vocês que é bom saber, porque eu, assim, já tinha escrito... tô tentando lembrar a quantidade de páginas, mas assim, eu já tinha escrito mais de 150 páginas quando eu percebi que eu precisava de mais. E quando eu entrei no Google e digitei como escrever um livro, que aí começou a facilitar a minha vida. Mas com essa longa introdução, vamos aos 3 pontos que eu acho fundamental vocês saberem. Mais algumas diquinhas no final. A primeira é realmente começar do zero, que é saber quando a ideia está pronta. Autores estão sempre fervilhando de ideias, que nem sempre é sobre a história que você está escrevendo. E aqui não é um vídeo sobre como você tem que ignorar essas novas ideias e focar na sua, mas saber quando uma ideia está pronta para ser escrita. E essa não é uma fórmula, uma coisa que dá para você saber. É experiência. Olha só, me contradizendo. Eu vou dizer mais de mim, mas eu aposto que vocês também são assim. Existem algumas ideias que eu escrevo em 3 linhas e essa é a minha ideia para uma história inteira, geralmente o início, ou uma ideia muito rasa. Óbvio que essa ideia ainda não está pronta, porque ela ainda não tem as suas minúcias. Já outras, elas têm várias páginas escritas, com foto, com detalhes, com um monte de coisa. Elas podem estar prontas, sim, mas elas podem não estar já no seu ápice. Eu tive ideias que já ficaram 1 mês no papel e eu comecei a escrever super animada e deu certo. Eu já tive ideias que ficaram 1 mês comigo e quando eu comecei a escrever deu tudo errado e eu desisti. E eu tenho uma ideia que já completou 10 anos, que ela tá ali sendo escrita, mas ela ainda não tá pronta. Como eu já disse antes, não existe uma regra para você saber se está pronto ou não essa ideia para ser escrita. Mas para mim, eu tenho alguns parâmetros a seguir. A primeira é o início. Eu preciso saber o início e principalmente o conflito que vai gerar a história. Sem um conflito, eu me recuso a escrever a história, porque é o que gira ela. Então, não ter esse motorzinho é o mesmo que pedir para você se ferrar. O final, eu preciso saber onde essa história vai ser levada. O real final, se vai dar certo ou não, eu não sinto essa necessidade de saber. Mas saber para onde a história vai, para mim, é fundamental. E o meio, eu preciso ter algumas ideias. Elas não precisam necessariamente se ligarem entre si, mas elas precisam fazer sentido. E se eu tiver mais ideias que ligam, ela fica bem. Esse é o meu método, e é claro que conforme você vai escrevendo, você vai criar o seu. Ele não é infalível. Eu já tive ideias que eu comecei
e não deu certo. Mas às vezes acontece também o que é algo normal, que a ideia que tá na sua cabeça, linda, maravilhosa, a hora que é colocada no papel, não dá certo. Às vezes você vai conseguir reformular, às vezes você vai precisar dar um espaço, e assim que você dá um passo para trás, você fala, meu Deus, eu tive ideia. Ou às vezes você vai desistir e meses depois você vai ter uma ideia. Vou usar como exemplo uma história que eu comecei há muito tempo atrás, antes de eu escrever mais profissionalmente. Eu queria uma história com uma escola interna. E eu decidi que essas pessoas teriam poderes. E o meu grande problema foi esses poderes. Eu queria que fosse algo mágico, mas que não parecesse magia, mas que flertasse com a magia. Fez sentido pra vocês? Pra mim hoje não faz nenhum sentido. Achei estúpido. Pra Gabriele daquela época, achei super legal. O resultado final foi uma coisa meio Mutantes mal feito, que alguns pareciam magia, outros não pareciam magia, e ficou uma coisa feia e esquisita. Até que, um belo dia, depois de muito tempo, eu parei e falei, nossa, mas eu poderia ter abraçado a magia. Em vez de ser uma criatura que é semelhante à sereia, tá com uma sereia. Muito mais simples. Em vez de dizer que poderes estão surgindo por, sei lá, um motivo que eu criei inicialmente, eu poderia dizer simplesmente que existem criaturas mágicas e elas estão sendo capturadas. É muito mais interessante. Era já pra mim ter escrito essa história, mas eu ainda não voltei nela. Então, pra mim a ideia, ela tinha sentido, ela tinha começo, meio e fim, mas esse detalhe sempre me incomodou. E eu não percebi que isso me incomodava até eu me ver travada por causa disso. Eu não conseguia escrever porque essa parte não fazia sentido. Então, deixe a história fluir na sua cabeça. Tente juntar começo, meio e fim. Mesmo que algumas ideias não se liguem. Mas não que elas não façam sentido entre si. Mas se colocar alguma história que ligue as duas, funcione, deixe essa história seguir, sinta se ela tem algum problema, algo que te incomode e tente resolver. Se você chegar em tudo isso e falar, meu Deus, essa história está maravilhosa, escreva ela, mas depois de terminar a história atual. Não entrou na dica, mas fica aqui. O segundo ponto, eu prometo pra vocês que vai ser um pouco mais fácil, porque a ideia é algo muito subjetivo, não tem uma regra. O próximo, a gente vai ter mais de uma pra vocês ficarem bem felizes, que é estrutura. A maioria das pessoas, eu acho que hoje não, porque se fala muito de estrutura, mas na minha época, todo mundo que eu conhecia começava desse jeito. Senta e escreve o que vier à mente. O famoso escritor de dinheiro. O que na maioria das vezes resulta em bloqueio criativo, sem saber o que fazer, travada, fala, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não sei escrever um livro, socorro. Todos os pensamentos que passaram pela minha cabeça ao mesmo tempo. Para poucas pessoas, pouquíssimas, raras, tal qual George R.R. Martin, que demora 10 anos para escrever um livro, mais de 10 anos já, esse método funciona. Se funciona para você, pode continuar. Ou tenta fazer outra. Para pessoas como eu, que precisam de uma estrutura, que precisam de um caminho a se seguir, eu indico para vocês estudarem como esquematizar a história. O que eu tô falando? A estrutura de 3 atos, Save the Cat, os 4 points que eu ainda não ensinei aqui no canal, a jornada do herói, a jornada da heroína, formas de dividir a história, formas de planejar a sua história, como o Snowflake, a escaleta, card de cena, todos os vídeos, todos os temas que eu tô citando aqui tem no canal, exceto o 4 point e a escaleta, que a escaleta é meio simples. Tirando isso, vai estar tudo aqui linkado na descrição, porque eu acho que nos cards não vai caber. Voltando aqui, vamos parar a divulgação do próprio canal, embora seja importante. Tudo isso vai te ajudar a criar uma história. Pode ser que um funcione com você, o outro não funcione. Por exemplo, eu gosto muito de card de cena, que é uma coisa meio caótica, é uma coisa meio analógica, que você marca no papelzinho e vai arrumando. Eu gosto, eu sinto que eu tô brincando de quebra-cabeça. Para algumas pessoas, vão olhar e falar, meu Deus, que merda. Existe o Snowflake, que pra mim é esse, eu olho e falo, meu Deus, que merda. Mas se vocês forem no vídeo, vai ter uma menina que falou que o método foi a solução do problema dela, que ela achou super simples, que ela adorou, que ela conta as mudanças dela. Eu sugiro que vocês vão lá procurar o comentário, que exemplifica bastante como o método funciona para uma pessoa e não funciona para outra. Eu olho e falo, ai, que tédio. Da mesma forma que muita gente pode olhar para o meu método e falar, ai, que tédio. Da mesma forma que você, que está me assistindo, pode olhar e criar um terceiro método, misturando os dois.
Então, essa parte é muito bom estudar, mas também é muito bom você não seguir todas as normazinhas. O Snowflake, ele tem todo um segmento para você seguir. Mas você pode mudar a ordem, você pode cortar coisa, acrescentar coisa, você é livre para fazer o que quiser. O importante é estudar e conhecer esses métodos. Existem mais para dividir a história, mas eu ainda não divulguei, tem alguns que eu não lembro. São vários. Estudar, conhecer todos, mesmo que você não goste. Por exemplo, a jornada do herói, que é super batida, você fala, uma droga, mas é bom conhecer para você poder subverter, para você ter uma noção do que fazer ou não. E vamos falar um pouco sobre planejamento e estrutura. Muitas pessoas dizem que planejar, estruturar a sua história acaba com a criatividade, mas eu não concordo com isso. O planejamento não é escrito em pedra, você não fala, isto vai ser assim, cada detalhe da história está planejado, eu vou seguir assim. Digo que estruturar uma história é você traçar um caminho com lápis. Às vezes você vai olhar para esse caminho e falar, olha, tem um atalho muito bom, e pular uma parte que você planejou. Às vezes você vai olhar e falar, posso acrescentar um capítulo aqui, detalhar tal cena, e você vai fazer um desvio maior. Ou às vezes você pode estar no fim e olhar e falar, nossa, mas tem um caminho ali muito mais legal, muito mais divertido, e você pode simplesmente ignorar o caminho de lápis e criar outro. Porque nada do que você está fazendo, você precisa seguir, sabe? Você não planeja a história totalmente cada detalhe. Até porque ideias surgem e mudam tudo. Às vezes você pode definir um final diferente, às vezes você pode continuar com o final, mas mudar algumas coisas, você pode acrescentar, tirar personagem. Nada do que você planejou antes precisa continuar. O importante é saber o caminho que você vai seguir, ou ignorar. Para mim, saber o que vem depois, o caminho a seguir, me dá liberdade para ser criativa nos pequenos detalhes, porque eu não preciso me preocupar em levar o personagem para A, depois B, ele tem que fazer C e conhecer D. Eu já sei o caminho que ele vai seguir e eu posso criar os detalhes, eu posso criar as falas, eu posso criar os conflitos, porque o caminho base já está pronto. Então eu acho que ele deixa livre a criatividade fluir. Mas essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Mas sempre lembre de manter o respeito. E antes de continuar com a minha terceira dica, já se inscreveu aqui no canal? Eu tô sempre indicando livros, dicas maravilhosas pra vocês, então se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Se você já é inscrito, pega o link desse vídeo ou de algum que você goste e compartilhe pra todos os seus amigos. Se você conhece alguém que tem vontade de escrever e não sabe como começar, pega o link desse vídeo e manda pra ele, quem sabe incentivamos mais um escritor a surgir. E se você gosta das minhas dicas, saiba que no Instagram tem muito mais, está aparecendo aqui na tela, é só vocês clicarem pra conhecer. E agora minha terceira, última grande dica é estude livros. Colleen Hooke não encontrou o livro que ela queria ler. O que ela fez? Sentou e escreveu. E foi assim que surgiu A Maldição do Tigre. É um livro perfeito? Não. Mas essa parte não entra aqui. Não se preocupa, esse não é um tópico para você ouvir o básico, que é escreva o que você goste, escreva o que você queria ler. Não. Sim também, tá? Mas a gente vai um pouquinho profundo. O que a gente escreve reflete em tudo o que a gente é. Seja o que a gente vive, o que a gente ouve, o que a gente assiste, o que a gente lê. Eu vou dar um foco maior nos livros, afinal é o que a gente está fazendo, então é mais fácil. E essa vai uma dica, anota as coisas que você gosta nos livros, o que você não gosta, o que você acha que funciona, o que você acha que não funciona. Vou pegar aqui Maldição do Tigre. Eu acho a relação entre Kelsey e Ray super fofinha, tanto que eu já reli um pedaço para ver como ela é construída, como o sentimento foi construído, porque eu acho muito sutil, ao mesmo tempo muito intenso. Então eu peguei para reler. Coisas que eu não gosto nesse livro. O quinto inteiro. O triângulo amoroso, que é o famoso, eu amo totalmente esse, mas tem esse aqui que eu tenho uma leve feiçãozinha. Qual que eu escolho? Isso pra mim é um ponto que não funciona. Principalmente porque ela é burra, porque o certo era ela ficar com o Kisha, não com o Ray. Mas continuando, o foco não é esse trauma. Sempre que você encontrar algo assim, ou que funcionou muito bem na história, ou que você odiou e você quer tomar cuidado para não fazer, anote. Seja narração, seja acontecimentos, mundo criado, hot, anota tudo para você ter uma noção do que você quer fazer na sua história e o que você não quer fazer. E lembrando, sempre que eu tô dizendo para vocês anotarem, não é para copiar, é para se inspirar. E uma coisa também, vale a pena você pegar algum tempo e reler alguns livros que você gosta ou que você desgosta, porque a primeira vez que você tá lendo, você tá muito mais interessante em saber o que acontece do que prestando atenção nessa parte. Às vezes você vai terminar um livro e fala, putz, gostei do romance. Releia, veja como ele foi construído, preste atenção em como foi feito. Não para copiar novamente, mas para se inspirar. Eu acho que isso ajuda muito. E também,
ler livros que não funcionaram tudo bem ajuda um pouco. Não é pra você se perder seu tempo lendo só livro ruim, mas às vezes é bastante importante. Vou pegar 2 exemplos. O primeiro é... Eu mudei o nome de um personagem que até hoje eu não aceito, fico triste, porque a personagem chamava Luna. Mas a minha protagonista tem um apelido Lina. Então a Marília, que é minha revisora, falou, ó, pode confundir. Aí eu falei, não vão confundir Lina e Luna, né? É bem fácil. Mas eu mudei por desencargo da consciência, Luna virou Luana. Eu peguei um livro onde os personagens mudavam apenas uma letra, o nome, e eu sofri muito pra ler. Outra coisa também foi que a primeira versão de O Canto da Sereia da minha história era muito longa, muito explicativa. E a Marília falou, ó, você precisa cortar coisa, tá muito chatinho, as pessoas podem desistir. Ela não usou muito chatinho, tá? Essas são as minhas palavras. Ela tem mais experiência, eu falei, ela não concordo, mas eu vou fazer isso. Até que eu li um livro onde o primeiro capítulo tinha 24 minutos, sendo 24 minutos apenas de explicação. Eu terminei de ler e falei, realmente, atrapalha. Então, você vê principalmente seus erros em outros livros, porque quando é o seu livro, você acaba enxergando as coisas com um filtro de Instagram. Você não consegue ver todos os erros, mas no livro alheio, você consegue ver e identificar os seus. Então é importante. E esse é o momento de dicas rápidas de quem já se ferrou. Está dando dicas para você não se ferrar. Primeira coisa, toda a primeira versão do livro é horrível. Então, se você tá naquele momento falando, meu Deus, meu livro tá horrível, ele provavelmente tá. Mas isso não te faz uma escritora ruim, isso te faz uma escritora como qualquer outra. O que muita gente não lembra é que quando você lê um livro e ele parece perfeito, é porque ele já passou por 3.000 revisões de 5 mãos diferentes para mexer nessa história. Você tá vendo o produto final. O que você tá escrevendo é um rascunho. Então sim, ele vai ter furos, ele vai ser esquisito, ele vai ter trechos que você vai chegar e falar, meu Deus, o que eu escrevi aqui? O que eu estava pensando? Sim, e faz parte do processo, não te faz ser ruim. Todos os escritores que você ama fazem um primeiro manuscrito ruim. Então, não se frustre. Algumas pessoas podem estar olhando meio tipo, o que você está falando, mas saber que sim, tá ruim e tá tudo bem, às vezes pode ser, sabe, acalentador. Porque a gente tem essa mania, principalmente escritor, de estar sempre perfeito. E o primeiro rascunho não é feito para ser perfeito. Ele é feito para ser escrito e depois se debruçar nesse pequeno pedaço de carvão e lapidar até transformar um diamante. Próxima dica, ideias novas sempre parecem brilhantes e super legais. Principalmente quando sua história tá passando um momento difícil. Porque é sempre assim, gente, ideias na mente funcionam maravilhosamente. Quando você coloca no papel, problemas começam a surgir, aí você começa a pensar em soluções, ao mesmo tempo uma nova ideia surge, brilhante, sedutora, e você quer largar tudo e pegar essa história, mas não faça isso. Foque no seu livro, em terminar ele. E às vezes, o que te faz terminar a história não é inspiração, não é amor, é o quê? É teimosia e uma pitadinha de ódio no coração. Porque chega um momento da história, às vezes, que tá tudo meio difícil, você quer abandonar, e tudo que você precisa fazer é, eu vou terminar essa porcaria, nem que seja a última coisa que eu faça. Às vezes ajuda. Não significa que ela é uma porcaria e você odeia ela. Você só tá passando uma fase difícil. E a minha última rápida dica é um pouco mais difícil, mas não tenha medo de mostrar o seu livro. Eu sei da vergonha. Assim, pra vocês terem noção, quando eu publicava no Notepad, assim, eu publicava o livro, fechava e não abria mais por longas horas. Mesmo eu sendo flopada, eu ainda morria de vergonha. Hoje, eu só sinto ansiedade para as pessoas lerem e dizerem o que acharam. Mas no começo dava muita vergonha. É claro que essa dica não se encaixa pra você que tá escrevendo por hobby e só quer escrever e deixar na gaveta e tá tudo bem. Mas você, como eu, está querendo essa vida difícil de viver de livros, de escrita, você vai ter que mostrar ao mundo o seu trabalho. E agora eu vou falar de uma pessoa que começou em 2020, mas escreve desde 2013. Comece o mais cedo possível, mesmo que seja no Notepad, no Spirit, em outros. Mostre o seu trabalho, comece a construir público, aprenda a lidar com o público e o principal de tudo, estude marketing. Aprenda a vender o seu livro. Eu ainda estou nesse processo, porque não adianta nada você ser um escritor maravilhoso e não saber vender seu peixe. Acontece, eu estou nessa fase. Então, estudem. Por mais que esse assunto possa ser difícil, não fazer sentido nenhum, tentem estudar, que uma hora você consegue. E eu acho que isso é o que você tem que saber antes de começar a escrever.
Foi muito difícil fazer esse vídeo porque você precisa saber de muita coisa. E eu queria colocar tudo, mas a verdade é que essa é a base, o que você precisa realmente saber, o que vai te ajudar. Construção de personagem, forma de narrativa, como criar suspense, como criar romance. Isso você pode aprender durante a escrita, com a experiência, com o estudo. Mas esse conteúdo aqui que eu separei pra vocês é pra você começar um livro com tranquilidade. E agora eu convido você, escritor, que tá me assistindo por curiosidade, seja lá o outro motivo, deixa aqui nos comentários as suas dicas pra quem tá começando. Vamos compartilhar conhecimento que ajuda muito. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, seja dica de escrita, seja dica de leitura. Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo, compartilha com um amigo que quer ser escritor e não sabe por onde começar. Se você quer mais dicas de escrita no meu Instagram, tem toda semana, é só clicar aqui, tá aqui na descrição e tá aparecendo na tela, e vá conhecer meus livros, todos muito bem feitos, muito bem trabalhados, que também estão aqui na descrição. Eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!